Em ciências hoje, nós vamos começar com as correções. Na página 112, vamos lá? O que acontece com o continente que está localizado no Brasil quando o globo terrestre dá apenas meia volta? Vamos pensar assim, galerinha. Se ele deu apenas meia volta, significa que nós teremos o entardecer no Brasil, porque meia volta seria apenas 6 horas. 6 mais 6, 12. O dia tem a duração de 12 horas. Então, meia volta daria 6 horas. Então, nós estaríamos no entardecer, ok? Na B, e quando o globo terrestre dá uma volta completa? Bom, se ele dar uma volta completa, significa que agora no Brasil seria noite, porque a duração do dia, 12 horas. Duração da noite, mais 12, totalizando 24 horas. Então, nesse momento, no Brasil, seria noite. Na 2, na A, se a Terra ficasse parada, haveria dias e noites? Justifique. Não haveria dia e noite. De um lado, vamos supor que o Brasil parasse no Brasil. De frente para o Sol, só haveria dia. E do outro lado, só haveria noite. Mas o que aconteceria com o país, no caso do Brasil, ficaria de frente para o Sol? Queimaria toda a vida na Terra. Por quê? Muito quente, calor em excesso. E durante a noite, no outro lugar, no outro continente que estaria noite nesse momento, haveria escuridão, frio intenso. Na B, pensando no movimento da Terra, na oficina 1, resulta em um importante fenômeno. Como é chamado o fenômeno que gera o dia e noite? Rotação. Na página 113, na número 1, aqui, vai fazer uma pergunta. A que conclusão vocês chegaram? O Sol gira em torno da Terra ou a Terra que gira em torno do Sol? A Terra gira em torno do Sol, que é chamado o movimento de rotação, que dá o dia e a noite, e o de translação, que gera as estações do ano. É a próxima conteúdo que nós vamos estudar, ok? Na 2, que é essa daqui. No movimento de rotação do nosso planeta, a Lua se movimenta com a Terra. A Lua e o Sol não está parada no céu. Ela gira ao redor da Terra, tá? Que por sua vez, ela vai também girar em redor do Sol. Então, a Lua também se movimenta. Ela faz um movimento de rotação e translação, galerinha. Bom, e na aula de hoje, de ciências, nós vamos começar na página 114. Na página 114, vai falar sobre o movimento. Vai questionar a vocês, crianças, se o Sol, quando a gente olha para o céu, nós vemos o Sol se movimentar, ou quando a gente olha para o céu, vemos a Lua se movimentar. Na verdade, nós não vemos o Sol se movimentar, porque ele fica parado. Na verdade, nós sabemos que a gente percebe essa movimentação no espaço. Por quê? Porque nós estamos nos movimentando, porque o nosso planeta movimenta. Através dos movimentos, quais são os movimentos? Rotação e translação. Então, por isso que a gente tem essa impressão que os astros estão se movimentando. No caso, o Sol e a Lua. Mas, na verdade, nós estamos em movimento o tempo inteiro. Aí, na página 115, vai falar um pouquinho sobre como nós percebemos esse movimento. Por exemplo, nós temos a imagem aqui desse menino, né? É o Alberto. No período da manhã, ele consegue ver o Sol do lado. Então, vamos lá. O Sol nascente, ou seja, ele nasce no lado leste, ok? Por isso que é chamado de nascente. Já quando vai o entardecer, e você vai procurar por esse Sol estará no lado oeste, ou seja, poente, ele vai se pôr, mudando assim a posição. Mas não que o Sol mudou de posição, é que nesse momento o planeta Terra,
Ele fez o seu movimento de rotação, que a duração lá era de 12 horas, por isso o Sol está se pondo, está indo embora, chegando assim à noite, ou seja, o nosso continente está atrás agora, está indo para trás do Sol. Entenderam, crianças? Aí nós temos aqui, ó, essa imagem explicando bem sobre tudo o que acontece, ok? Na página 116, vai falar dos movimentos da Terra. Crianças, lembra na aula passada que nós falamos sobre o movimento de rotação da Terra, naquele laboratório que eu fiz com o Luiz Felipe? Rotação é o movimento que o planeta Terra faz em torno de si mesmo, gerando o dia e a noite, certo? Sendo assim, o nosso planeta iluminado pelo Sol. E aí na página 117, vai falar da importância da luz solar para o nosso planeta. É muito importante. Em aulas passadas, eu expliquei sobre essa situação. Por exemplo, é essa energia solar que nos dá a temperatura adequada. Para quê? Para aquecermos, né? Para aquecer todos os seres vivos, né? Também para o ciclo da água, ou seja, ciclo hidrológico, que lembra que eu fiz o desenho lá explicando para vocês a evaporação da água, como acontece o ciclo da água. Quem é que faz a evaporação? Vamos relembrar? O Sol, que leva toda essa água até as nuvens, que depois ela vai voltar em forma de chuva. E também ele ajuda na fotossíntese. Vamos relembrar o desenho lá da... Bom, agora nós vamos falar sobre outro movimento que o planeta Terra faz, que é um movimento muito importante. Nós vimos na aula passada, da semana passada, o movimento da rotação, que é o que o planeta Terra gira em torno de si mesmo, certo? Agora o planeta Terra também faz outro movimento muito importante para a nossa vida, que é o movimento de translação. Ao mesmo tempo que ele faz o de rotação, ele faz o de translação, que é o movimento que ele vai girar em torno do Sol. O Sol não se move, turminha, ele fica parado. Quem se orienta, quem vira a órbita, quem gira em torno dele são os planetas, ok? Vamos ao laboratório? Galera, nesse laboratório é o seguinte... Eu vou ser o planeta Terra, estou aqui representando o planeta Terra. O Luiz Felipe, o Sol. O Sol, lembra que eu disse que ele fica parado, iluminando? Nesse momento, o planeta Terra, ele está o quê? Girando, que é o movimento de rotação, que dá o dia e a noite, e ao mesmo tempo o Sol está parado. Ele está fazendo o movimento de translação, que é em volta do Sol. O Sol fica imóvel, ele para. De translação, que é em volta, como se o Luiz fosse o Sol. Um pouquinho mais à frente, Lu. Olha, tá vendo? O planeta Terra vai fazendo esse sentido aqui, ó. O tempo inteiro. Havendo, então, o movimento de translação. Entenderam? Rotação e translação ao mesmo tempo. Aí vocês me perguntam, professora Dani, para que serve o movimento de translação? O movimento de translação, ele é muito importante. É o que fornece as 4 estações do ano, que serve pra gente plantar, colher, saber a temperatura, saber se vai chover, né? Chamado de movimento de translação. Ele é essencial para o clima, né? Para nossa vida, né? Para viajarmos, enfim, nós dependemos dessa temperatura, do clima, né? E é o translação que faz com que isso acontece, tá? Certo, galerinha? Beijos, até a próxima. Fotossíntese, galerinha, lembra? Que é quando a planta precisa do gás carbônico, que é o CO2, dos sais minerais que estão na terra, da água e também do calor do sol. Para quê? Para fazer o seu alimento. É por isso que chama fotossíntese. O que é o alimento dela? O açúcar. E aí ela vai se alimentar e com isso ela vai liberar pra gente o O2, que é o oxigênio. E aí, nós vamos falar agora de outro movimento muito importante, que é o movimento de translação. Eu falei na aula passada. O que é o movimento de translação?
É um movimento que a Terra, ao mesmo tempo que ela faz de rotação em volta de si mesmo, para dar o dia e a noite, ela vai fazer um outro movimento chamado translação. É o que ela faz em volta do Sol. Isso mesmo. Ela leva 365 dias e 5 horas e 48 minutos para dar a volta em torno do Sol. Ou seja, 1 ano, 5 horas e 48 minutos. E para que serve esse movimento de translação? É o que vai dar origem às estações do ano. E para que serve as estações do ano, galerinha? Ela serve para quê? Para a gente plantar, colher, saber quando vai chover, temperatura, né? E quais são as estações? Primavera, verão, outono, inverno. Bom, eu vou rodar para vocês agora o nosso laboratório de translação. Nós temos aqui nesse quadro, né? Mostrando aqui as imagens, né? Representando as 4 estações do ano. Por conta do movimento do quê? De translação, que gera as 4 estações, mostrando que no mesmo lugar pode sofrer, né, com as mudanças de estações, por conta de que o planeta Terra está se movimentando, girando em torno do Sol, ok, crianças? Aqui, nessa próxima atividade aqui, nós temos aqui um quadro, né, mostrando as estações do ano no hemisfério sul e norte, né? Os inícios da estação, como acontece. E a gente também vai perceber, pessoal, que no meio do planeta Terra, principalmente, nós temos ali uma linha que ela é invisível, nós não conseguimos ver. Vocês vão estudar isso mais pra frente, mas só para citar para vocês, chamado de linha do Equador. Por exemplo, a região nossa, aqui no Brasil, a região norte e nordeste, fica nessa linha do Equador. Ela não percebe muito as 4 estações, por quê? Ela sempre está de frente com o Sol. Então, lá, quase todo ano, faz muito o quê? Calor, é sempre verão, ok? Agora, na próxima página, que é a página 119, nós temos aqui algumas questões para serem resolvidas sobre os movimentos do planeta Terra. Vocês vão explicar a importância, né, em relação ao Sol e a Terra, estabelece, né, sobre a vida do planeta. É muito importante. Lembra que eu falei sobre isso? O ciclo da água, o aquecimento do planeta Terra, né? A própria luz é essencial para o planeta Terra. E aqui, mais embaixo, na número 2, você vai pintar os quadros da segunda coluna de acordo com a relação que esteja corretas na coluna ao lado. Então, você vai procurar as características aqui e vai pintá-las de acordo com a descrição aqui, ok? Agora, na número 3, vocês irão aqui, ó. Por que o entardecer, ou seja, quando o sol se põe, quando ele vai embora, não o enxergamos mais? Podemos afirmar que o Sol desapareceu? Não, o Sol não desapareceu. O que aconteceu? A Terra fez um movimento de rotação. Galerinha, até a próxima. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos, até mais.